Muito bem, não quero me demorar muito, mas hoje à noite, quando eu prometi fazer um raio-x do nosso ministério, eu me propus a falar sobre um tema que é muito controverso. Mas o tema é: como eu posso saber que eu não sou um falso profeta? Como eu posso saber que eu não sou um falso mestre? Não é? Você sabe que hoje existe falsidade em tudo. Esses tempos eu andava com uma caneta Montblanc no bolso, mas era falsa. Não era daquelas de R$ 800. Era uma Montblanc falsa. Não é? Esses tempos eu andava com um Rolex também, mas era um Rolex do Paraguai. Fazer o quê? Não é? Made in Paraguai. Não é? Era totalmente falsa. Eu encontrei um dia ministrando em uma cidade do Paraná, Paranavaí. E eu encontrei um irmão que se converteu. Ele era um dos maiores falsificadores do Brasil. Ele disse que, por exemplo, quando um time lançava uma camiseta nova, ele já tinha o modelo dela prontinha e já pronto nas fábricas para espalhar pelo Brasil todo. Não é? E todos os grandes empresários já compravam. Então ele era o maior falsificador. E, aliás, foi ele que me deu aquela Montblanc falsa. E ele pagou um alto preço, porque largou o mundo da falsidade, se converteu e empobreceu. Mas ele me mostrou como funcionava o mundo da falsidade. E na realidade é isto. Quando Jesus fala a respeito da falsidade, Jesus fala naquele texto de Mateus, não é? Mateus 7, 21, 23, é o meu texto básico. Mateus, que é um texto que vocês pastores já conhecem bastante, já meditaram sobre ele também. Mateus, eu estou em Lucas aqui, Lucas não vou ler nada. Mateus 7. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Interessante que Jesus cita esse texto neste contexto aqui, que está no versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Nós sempre achamos que esse texto se refere ao mundo, mas se refere à vida religiosa. Porque estreita é a porta, é apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. O meu computador detectou uma rede sem fio aqui, eu não quero nada de rede sem fio aqui. Então, eu conheci alguns homens do passado, conheci Dom Bacham, nos Estados Unidos, conheci Ern Baxter, conheci Derek Prince, e são homens que eu ouvi muito pregar. Depois, mais tarde, eu li um livrinho de Derek Prince, o de Dom Bacham era Verdadeiros e Falsos Profetas, baseado nesse texto. E Derek Prince lançou um livretinho também tratando dessa questão da falsidade, não é? E esse texto me chama muita atenção, porque ele nos pega de cheio. Primeiro porque os falsos profetas eram bem pentecostais. Porque diz o texto aqui, não é? Diz o texto aqui que eles profetizaram em seu nome, expeliram demônios e fizeram muitos milagres. E essa é a nossa característica. Característica dos pentecostais. É a nossa característica. Porque nós pregamos milagres, não é? E nós exercemos os dons espirituais. E cada um de nós pregadores, a nossa vida é pautada por isso. E aí nós nos perguntamos: mas será que pelo fato de expulsar demônios, de curar enfermos e de profetizar é que a pessoa está sendo condenada? Não.
Porque Jesus também profetizava, curava e expulsava demônios. Então, não é pelo fato de pregarmos. Então, com isso, todos nós, os evangélicos, ficamos debaixo de suspeição. Todos ficamos debaixo de suspeição. A segunda coisa, eles expulsavam os demônios em nome de Jesus. Acho que é uma experiência que todos nós temos. Se você não tem, eu vou orar para que Deus mande muitos demônios na sua igreja lá para dar um jeito de você aprender a expulsá-los. Mas eu me acostumei a expulsar demônios desde os 16 anos de idade. Eu já cedo, já batiam lá em casa para minha mãe ia e eu ia junto também. E daqui a pouco, às vezes de madrugada, aparecia alguém lá chamando para expulsar demônio. Eu ia sozinho, entrava aqueles becos, não é? E expulsava demônios. E claro, fiquei conhecido dos demônios de Porto Alegre, estava falando para você hoje, né? E os demônios gritavam lá num bairro da cidade: eu só saio se chamar o pastor Joãozinho. Eu fiquei conhecido deles, né? A igreja que você pastoreia tem reuniões de libertação? A igreja que você pastoreia tem expulsão de demônios? Claro que tem. Claro que todos temos que expulsamos demônios. Então, para o terceiro lugar, eles eram pregadores que realizavam milagres. Não apenas milagres de cura, mas como diz aqui, eles operaram em teu nome, não fizemos muitos milagres. E quando a Bíblia fala de milagres, não está falando só de uma cura, não é? Porque milagres é muito mais que cura. Paulo fala em 1 Coríntios 12, versículo 10, sobre operação de milagres, ou operadores de milagres, quando ele fala dos dons espirituais, né? Quer dizer, nós produzimos milagres, nós mexemos com o tempo, nós temos autoridade para fazer chover e temos autoridade para não fazer não chover. Nós temos autoridade para repreender um temporal, não é? Essa é a autoridade que Deus nos deu. Eu já experimentei muito isso no meu ministério, de repreender um temporal e de orar para chover quando todas as previsões diziam que não ia chover. Então, Paulo está falando disso, a palavra está falando disso, operadores de milagres. E a palavra operador aqui é energema, que é uma palavra grega que quer dizer energia. E energema, ela nunca é traduzida na Bíblia como energia, mas sempre traduzida como eficácia, como operação. Quer dizer, é um poder que se manifesta através da nossa vida. O que Jesus está dizendo sobre os pregadores rejeitados é que, pelo fato de terem capacitação espiritual para profetizar, expulsar demônios e realizar milagres, você não fica isento de ser incluído na relação dos falsos profetas. Você lembra o que ele diz depois? Quando ele diz assim: nunca os conheci, vocês que praticam a iniquidade. Aí está a chave. Iniquidade aqui não é só um pecado pessoal. Quando a Bíblia fala de iniquidade, não é um pecado pessoal, mas iniquidade é toda uma área em que envolve o seu pecado pessoal, mas envolve também injustiça social. Tá? Envolve também a injustiça social. Então, a resposta é muito simples: vocês que praticam o mal. Portanto, o que faz um pregador sincero, o que faz que um pregador sincero se torne falso, não é a mensagem, mas seu estilo de vida. Aí você vai dizer: mas pastor João, vamos aprofundar esse assunto. Jesus mesmo fala, ele fala que o falso profeta é conhecido pelo seu fruto. Nenhum falso se apresenta como um falso. O falso, primeiro, ele nunca se apresenta como falso, e ele nunca prega uma doutrina falsa. Porque quando prega uma doutrina falsa, você já sabe que é falso. O falso sempre prega o que é verdadeiro, mas ele nega a eficácia do que ele prega pela vida que ele leva. Pô, pastor João, já chega assim de rojão, batendo, mas nós vamos mais fundo ainda, não é? Vamos mais fundo ainda. Tá? O fruto, quando Jesus fala, pelos seus frutos conhecereis, é o seu estilo de vida. Ele fala de
os dos lobos que vêm vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Quer dizer, é uma coisa tremenda isso, né? Então, nós precisamos entender o que é um falso e um verdadeiro. Portanto, eu vou convidar vocês para abrir o texto de Deuteronômio 13. Abra ali em Deuteronômio 13, por favor. Como dizia o irmãozinho pentecostal, pobrezinho, doutor onômio. Esse texto de Deuteronômio 13, ele é um texto enganador. Oh, mas a Bíblia é enganadora? Não me refiro ao texto. Me refiro ao título que os revisores dão na Bíblia. Porque aqui na minha Bíblia, o texto abre assim, ó. Contra os falsos profetas e os idólatras. Quer dizer, o revisor da Bíblia colocou esse texto. Eu não sei como é que dizem algumas Bíblias aí. A teu é só idolatria, está mais corretinho. O que diz na sua? Falsos profetas. Mas aqui não trata do falso profeta. Falso profeta trata em Deuteronômio 18. Aqui está tratando do profeta. Porque diz assim, ó. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado. Eu pergunto, o profeta se levanta, anuncia um milagre, anuncia um prodígio, e esse prodígio acontece, ele é falso? Não. Obviamente que a resposta é não, ele é verdadeiro. Porque lá em Deuteronômio 18 é diferente, porque Deuteronômio 18, quando estipula ali sobre os falsos profetas, não é? Onde é que está o texto aqui? Versículo 20. Porém o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Tá? E versículo 22. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse com soberba e falou tal profeta. Aqui é o falso. Porque ele fala em nome do Senhor e não acontece. Como aconteceu, um profeta que apareceu esses dias na televisão aí, e eu me lembro do que ele meteu medo nesse Brasil na virada do ano 2000. Não foi brincadeira. Mandando os irmãos guardar água, mandando os irmãos fazer isso, aquilo, porque ia dar um colapso mundial, os computadores não iam saber ler o ano 2000, e aí não iam ligar. Eu tive amigos lá em Porto Alegre que guardaram água com abundância, porque mas não aconteceu nada. Tudo que ele profetizou, falso. Ele era um bom profeta no passado, mas virou falso. Então aqui não está falando. Agora, o problema desse profeta é que quando ele diz assim: vamos após outros deuses que não conheceste, sirvamo-los, não ouvirás as palavras deste profeta ou sonhador, porquanto o vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o seu coração e toda a sua alma. O que nós pressupomos aqui, meus amados? Tá? O que nós pressupomos aqui é que Deus, é que o milagre acontece, mas o profeta, que é originalmente de Deus, ele usa os milagres de Deus com outros objetivos. E os objetivos são pessoais, são para si mesmo. Porque esse aqui diz: olha, realmente eu anunciei esse grande profeta, mas vamos e sirvamos outros deuses. Porque olha, eu falei. Eu li um livrinho do Derek Prince, Proteção contra o Engano, e o Derek Prince aborda os 5 movimentos que começaram bem, mas que depois foram afetados por espíritos de engano. Eu podia falar para vocês do movimento Chuva Serôdia, que veio aqui para o Brasil, através de Bill Britton, na década de 70, e eu conheci Bill Britton, não é?
O movimento Silva Serôdia foi um movimento assim nos Estados Unidos fabuloso, de milagres, poder. Tinha um homem ali nesse movimento Silva Serôdia que chamava-se William Branham. Alguém já ouviu falar de William Branham? William Branham, que é hoje ele é venerado como o profeta do século XX, líder da igreja apostólica, considerado como João Batista. Isto. Mas todas as mensagens que eu ouvi do William Branham, todas as pessoas que conheceram William Branham, eu posso falar isso, então você está sendo gravado ali, me atestaram que o que acontecia ali era verdade. Que as pessoas viam uma auréola ou uma alma em cima da cabeça dele, saía nas fotografias, isso é verdade. Que às vezes ele levitava do chão pelo poder de Deus, isso é verdade. Ele era um homem de Deus. Gordon Lindsay trabalhou com ele, o fundador da Cristo para as Nações. Gordon Lindsay trabalhou com ele. Eu tenho a história de Gordon Lindsay, que ele fala sobre isso. Ernie Baxter trabalhou com ele. Derek Prince trabalhou com eles. Esses homens aqui trabalharam com ele. E eram eles que pregavam. O William Branham era usado por Deus tremendamente. Diz que as pessoas faziam fila assim, ó. E ele ficava mais de 5 horas. O trabalho dele era só orar. E trazia uma palavra para cada pessoa. E as pessoas eram curadas. Movimento fabuloso. Fabuloso, fabuloso, fabuloso. Mas um dia entrou um espírito de engano. Ele decidiu que ele seria o pregador. E os outros caíram tudo fora. E aí ele começou a pregar heresia. E aí é muito fácil para Deus, né? Deus tira o cara do dom. Ele vinha no carro dele, um caminhão pegou de frente. E ele, na mesma hora, ali ele se arrebentou. E é interessante, a história dele é que a mulher do lado, a mulher dele, o filho estava no banco de trás, a mulher estava do lado dele, a mulher morreu. E ele ainda pediu para o filho: meu filho, levanta a mão do papai aqui para eu impor as mãos sobre ela. Pôs as mãos sobre a cabeça dela, ressuscitou. Ficou curadinho. Ele morreu. Mas Deus teve que tirar de cena. Porque entrou um espírito. Todos os grandes movimentos entram em espírito. O movimento do discipulado, que eu conheci tão bem, do qual fiz parte também, entrou um espírito de autoritarismo. Não é? O movimento dos meninos de Deus. Gente, os meninos de Deus começaram de forma correta nos Estados Unidos. Foi um movimento que começou realmente através do movimento hippie em Los Angeles. Começou realmente salvando milhares e milhares daqueles jovens. Era o Jesus Movement, movimento dos hippies, os meninos de Deus. E aí entrou um espírito de sensualidade e começou a fazer aqueles jovens começaram a se prostituir entre si, mas começou originalmente bem. Então, tem muitos movimentos que começaram bem. A igreja evangélica brasileira, pentecostal brasileira, também começou muito bem. Mas hoje entrou um espírito de ganância e de prosperidade, de riqueza, que levou a igreja a se desviar do seu propósito. Também, quer dizer, a advertência então de Deus é o seguinte, a advertência de Deus é que o profeta profetiza. E quando é que ele se torna falso? Quando usa dos milagres de Deus para desviar as pessoas do propósito divino. Quando os milagres agora, são usados para seu próprio benefício, para seu próprio enriquecimento. Gente, eu vivo nesse mundo aí de igrejas, e eu vejo jovens assim. Vi agora esses dias um jovem, não tem 30 anos de idade, já está construindo uma mansão de $1 milhão para ele, um pregador. É chamado em tudo que é lugar. Entra um espírito de ganância. Eu conheci um outro, que agora foi excluído da denominação, que ele disse com 28 anos, eu hoje poderia me aposentar que eu já estou rico, cobrando R$15 mil por uma palestra. Sapatinho de fogo. Enganador. Então a igreja evangélica brasileira entrou nisso. Quando é que alguém se torna falso? Quando usa os milagres de Deus para desviar as pessoas do propósito divino. Para mim é isso.
E nesse sentido, se algum de nós usa o ministério, usa o poder que Deus deu para a gente desviar as pessoas do propósito que Deus tem e conduzi-lo em outros interesses, nós caímos no quadro de falsos. Parece que é tão comum hoje assim, não é? Um milagre acontece com a pessoa que ouve uma linda pregação, o pregador se aproveita do milagre para aceitar uma boa oferta. Eu já ouvi pregadores falando sobre isso. Ou o ministro se aproveita da fama e de que é bem aceito por todos e pede uma oferta para si mesmo. Mas um dia a iniquidade aparece. Deus permite que essas coisas aconteçam. Olha aqui no texto de Deuteronômio 13, quando ele diz assim, como ele diz assim, que o Senhor permite, o Senhor vos prova, versículo 3, para saber se vocês amam o Senhor ou não. Quer dizer, aparecem todos esses grandes pregadores realizando façanhas, e você pensa que é uma coisa e é Deus provando você para ver se você ama o Senhor ou você ama as propostas dele. Vocês estão me olhando com essa cara séria assim, o que vem mais? Vai mais coisa, vem coisa pior ainda, porque nós vamos, né? Já falei que a questão do falso profeta está explicada em Deuteronômio 18. Ali é o falso profeta, não é? Então Deus responde: o Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a sua alma. E quando eu me espelho nisso aqui, eu levo a sério. E o pior ainda é que Deus permite que espíritos enganadores entram em certos ministérios para destruir. Você vai dizer assim: mas pastor João, me prova. Eu provo. Deus entrega. Abra comigo Romanos 1. Mas pastor João, Romanos 1 não tem nada a ver com a igreja, mas tem a ver com o mundo religioso. Olha aqui em Romanos 1, várias vezes o que está escrito. Por essa causa, quando está traçando ali o quadro, né, negro da prostituição, do pecado, né? Olha só o que diz aqui, quando fala aqui que os atributos, versículo 20, atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder. Ele vai falando sobre tudo. Depois assim, versículo 24. Por isso, Deus entregou. Aí versículo 26, por isso Deus entregou, versículo 24. Versículo 26, por causa disso os entregou Deus. Versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Espírito de Deus os entregou. Deus entrega. Porque o desobediente, que conhece a palavra e não pratica a palavra, Deus tira o freio e o entrega. É o que está acontecendo em muitos lugares com a igreja brasileira, mano. É o que está acontecendo em muitos lugares com a igreja brasileira. Então, quando você analisa esse texto de Romanos, 3 vezes o Senhor diz: Deus os entregou, Deus os entregou. Compara comigo com o texto de 2 Tessalonicenses 2, 11 e 12, vamos ali. Paulo está falando agora para a igreja de Tessalônica sobre um espírito de engano que vai iludir os crentes. 2 Tessalonicenses 2, 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. A palavra eficácia aqui é energema, energia. Com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça aos que perecem, o que diz ali? Porque não acolheram a palavra da verdade para serem salvos. Tem muita gente que não acolhe a palavra da verdade para ser salva. Elas ouvem o evangelho,
Mas não o evangelho que você prega, que é um evangelho sério. Então elas correm para o lugar onde o evangelho lhes facilita. Onde o evangelho não exige muita coisa delas. Então, essas pessoas que não acolhem o evangelho da verdade para serem salvas, Deus manda um espírito do erro. E diz o texto aqui, versículo 11: é por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Então aí você pode, a partir daqui, fazer um quadro. E as pessoas não querem se submeter à verdade. Elas querem uma igreja light, né? Um evangelho fofo, um evangelho que não faz demandas, um evangelho que não faz exigências. E o evangelho que vem sendo pregado hoje na nação brasileira é um evangelho fofo. É um evangelho que acena com benesses, que acena com riqueza. O céu é aqui, que acena com todas as possibilidades, que acena só com o que é de bom, e não é um evangelho que conduz pelo caminho da seriedade, pelo caminho da cruz. Não conduz. Então a Bíblia diz: Deus envia a operação do erro. Uau! Vamos ler Isaías. Acho que, antes de ler Isaías, eu vou ler para vocês, deixe-me ver, Mateus. Vamos olhar ali, Mateus capítulo 13. Olha o que Jesus fala. Agora que o caldo vai engrossar, porque quem fala é Jesus. Em Mateus 13, é o capítulo das parábolas. Você sabe que é o Mateus 13? Você quer procurar a parábola? 8 parábolas, Mateus 13. Tem a parábola do joio, parábola do semeador, do grão de mostarda, do fermento, não é? Do joio, do tesouro escondido, da pérola escondida, a parábola da rede. Tem um montão de parábola aí. E aí os discípulos perguntam a Jesus, em versículo 10: então se aproximaram os discípulos e perguntaram a Jesus: por que lhes falas por parábolas? E aí Jesus diz assim: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que se tem se lhe dará e terei abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Olha Jesus dizendo: porque vendo não vem, e ouvindo não ouve, nem entende, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, lá de Isaías 6. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Explica esse texto. Jesus está dizendo assim: sabe por que eu falo por parábolas? Porque eles não podem ser salvos. Eles já rejeitaram a verdade. Vocês não. É isso que ele está dizendo, que está citando o texto de Isaías 6. Nós só guardamos o texto de Isaías 6, os primeiros versículos, né? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono. Nós gostamos do versículo 6 de 1 a 4. Mas do versículo 6 em diante, não. E aqui é do versículo 6 em diante. Vai, dize a este povo, diz o Senhor lá para Isaías. Vocês estão com o coração endurecido. Então o que Deus está dizendo aqui, meus amados, é que eles não podiam ouvir. Jesus não queria que fossem salvos. Mesmo texto Paulo cita. Se você notar a referência de Atos 28, lá em Atos 28, quando Paulo está pregando para os irmãos de Roma, os últimos versículos de Atos, Paulo usa os mesmos textos para os judeus. Paulo diz assim: oh meu Deus, Bíblia nova é terrível, né? Ela não folheia, né? Diz ele assim, versículo 24:
Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo essas palavras. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías. Quem fala essa palavra é o Espírito Santo. Vai a este povo e diz-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porque o coração deste povo se tornou endurecido. Ele cita o mesmo texto. Quando os judeus rejeitam o Evangelho. Então parece que Deus entrega. Esses dias alguns irmãos me perguntaram para mim, Pastor João, onde está indo a igreja? E você sabe que eu faço sempre análise sobre a igreja. Se você entrar no meu site, você vai encontrar a primeira análise que eu faço da igreja da década de 60 até o ano 2000. E agora eu fiz uma última análise do ano 2000 a 2010. Eu estou mostrando as tendências para onde a igreja está indo. Mas às vezes assim, quando a gente está fazendo uma tertúlia evangélica, a gente está conversando, jogando conversa fora, sem aquele compromisso de dar uma definição teológica, né? As pessoas perguntam assim, mas pastor João, para onde é que a igreja está indo? Eu às vezes tenho a coragem de dizer, Deus largou a igreja brasileira de lado. Ela está sem freio. E Deus vai cuidar agora daqueles que estão agarrados com a verdade. Dos que querem uma vida de compromisso com Ele. Dos que querem viver a realidade do Evangelho. Aí aquilo que você olha e parece igreja, eu tenho uma péssima notícia. Deus já não vê mais essa gente como igreja. Claro que lá dentro tem gente fiel, isso tem. Mas às vezes nós nos iludimos, né? Achamos que, puxa, mas que igreja pujante. Mas olha a mensagem que prega. De crescimento. Nessa época. Vamos olhar o texto de Isaías 63. Vamos lá para o texto de Isaías 63. Eu gosto muito desse texto, porque esse texto define bem algumas coisas. Isaías 63, para mim, é um dos textos mais lindos das Escrituras. A partir do versículo 7, Isaías está cantando um cântico. Celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias, segundo a multidão das suas benignidades. Porque ele dizia, quem dizia? Deus. Deus dizia, certamente eles são o meu povo, filhos que não mentirão, e se lhes tornou o seu Salvador. Versículo 9, em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Que coisa linda! Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. E aí vem um mas no versículo 10. Mas eles foram rebeldes ao seu Santo Espírito, ao Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo. E ele mesmo pelejou contra eles. Esses dias me perguntaram qual é o maior inimigo da igreja. Eu disse o Espírito Santo. Não o diabo. O diabo já está fazendo a festa. Mas o maior inimigo da igreja hoje é o Espírito Santo. Porque nós queremos colocar um freio no Espírito Santo. Nós queremos colocar uma rédea nele. Nós queremos amansar o Espírito Santo. É ou não é verdade? Queremos amansar. Queremos conduzir o Espírito Santo. E você sabe muito que como ele se entristece,
Ele se recolhe, ele se afasta. E esse texto de Isaías é muito sério. Diz assim: eles entristeceram o seu Espírito Santo, por isso ele se tornou inimigo deles. E, pior ainda, e ele mesmo pelejou contra eles. Às vezes tem certas pessoas que pensam, ou certas igrejas que pensam, que o Espírito Santo, que é o diabo que está agindo, e é o Espírito Santo que está fazendo tudo. Eu já experimentei na minha vida pessoal. Várias vezes. Culpei o diabo por uma coisa, mas xinguei aquele diabo. E era o Espírito Santo. Eu vou contar em nível pessoal, para você entender em nível de igreja. Tá bem? Eu gostava muito de um Opala que eu tinha. Eu tinha um Opala 80, com teto solar, lindo. Adorava aquele Opala, porque a gente que é pequenininho, a gente parece grande dentro de um carro daquele, né? É o carro maior que eu tive. E aí, gostava daquele carro. Um dia, de madrugada, eu me acordei e uma vozinha disse no meu interior: vende o Opala. Tá bem, voltei a dormir. Quando eu pulei da cama de manhã, e eu literalmente pulo da cama, porque a minha cama tem 60 centímetros de altura e mais 40 de colchão, 1 metro, eu fico com as perninhas de pendurada, né? Para botar o sapato. Eu tenho um banquinho bem pequenininho assim. Um banquinho. Quando eu pulei da cama, o Espírito Santo disse: vende o Opala. Falei para minha esposa. Bem, o Espírito Santo mandou eu ouvi 2 vezes essa noite para ela. Uma voz que dizia: vende o Opala. O que tu acha? Ela disse: vende. Se o Espírito Santo te falou, minha mulher é muito positiva. Se o Espírito Santo te falou, vende. Aí eu coloquei um mas. Eu disse: mas agora, vem dezembro, né? Já estamos em dezembro. Agora, passando o Natal, nós vamos para a casa da praia. Eu tinha uma casa na praia, 160 km de Porto Alegre, perto de Torres. Nós temos que ir para a praia, a gente tem casa lá. Uma casinha pequena que eu tinha. Era uma praia que só tinha crente. Praia só de crente. Maravilha aquela praia. Cada sábado a gente reunia cerca de 100 irmãos para tomar ceia, para conversar, jogarmos futebol o dia inteiro. Era uma maravilha. Os nossos filhos cresceram naquela praia de crente. De tudo que era denominação. E vamos para lá. Mas quando eu fiz isso foi antes do Natal. O Espírito Santo bloqueou a minha mente. Você sabe quando você desobedece? O Espírito Santo bloqueia a mente. Ele bota assim ele bota uma nódoa na frente, você não enxerga nada. E aí eu estava na praia, primeira quinzena de janeiro, e aparece um cigano vendendo coisa. As nossas casas na praia naquela época não tinha cerca nenhuma, né? A gente só fazia um murinho baixinho assim para os cavalos não passar para o pátio da gente, e arrebentar a fossa. Então a gente tinha só uma coisinha assim. O cigano entrou, já bateu na minha porta. Todas as casas, nenhuma delas tinha pátio, tinha cerca. Ele olhou para o meu Opala e ele disse: que Opala lindo, você me vende? Cigano não trabalha com cheque, eu pago à vista agora. Eu já queria levar o meu carro. E o Espírito Santo bloqueou a minha mente. Eu disse: não, daqui a 15 dias eu volto, diz ele. Daqui a 15 dias voltou, eu não vendi o carro. E esqueci que o Espírito Santo tinha mandado eu vender. Mandou até o comprador. E aí, naqueles meses ali, porque eu ia todo fim de semana para Porto Alegre, deu culto, voltava, e eu atendia, levava. A gente não tinha ruas asfaltadas, assim, era tudo de terra, então às vezes chovia muito, eu ia pela beira da praia, levando uma velhinha para o hospital, um outro velhinho para cá, salvando um, correndo com o outro, carro atolando na praia, sabe? Na areia da praia, aquela coisa toda. Meu carro, quando terminou, já março, que foi o início de março, meu carro era uma peneira. Toda a lataria era uma peneirinha. Eu tinha comprado um carro que era pura massa. E com o sal, ele comeu tudo. Mostrou. O Espírito Santo queria me levar de uma bomba. Por amor a mim. E aí então eu termino as férias e vou levar o carro no mecânico. Quando eu faço isso, a dona Zélia Cardoso de Melo e o seu Fernando Collor de Melo bloqueiam todas as nossas contas. Vocês se lembram disso? Eu consegui ainda um dinheiro, levei meu carro na oficina
como é que chama? Lanterneiro? Chapeação, igual o gaúcho chama chapeação. Lá nós somos chapeação. A gente de São Paulo é funileiro. Né? Então, levei no... Para quem está vendo esse vídeo, é chapeador. Que conserta carro, conserta lataria de automóvel. Levei lá. Dei uma entrada. O cara disse, não, em 30 dias eu entrego. 30 dias. Voltei lá em 30 dias. Meu carro não estava nem tocado. Nem mexeram nele. Eu disse, por que tal você levantar, botar um estoco embaixo aqui, porque essas rodas vão ficar quadradas. Muito tempo parado. Aí tá. Voltei lá no segundo mês. Nem estava mexendo no meu carro. Já tinham tirado os bancos para fora. Quando eu voltei lá no terceiro mês, eu já voltei assim com uma garra. Eu já tinha jejuado. Eu entrei naquela oficina do cara, eu já entrei expulsando demônio, né? Demônio desgraçado, pegando o carro do servo do Senhor. E agora meu carro está aí, não é arrumado nunca. Mas eu entrei assim, xingando os demônios. Não, xinguei o dono. Disse, não, vou lhe entregar. E nesse negócio que vai entregar, ele demorou 9 meses. Ele entregou o carro uma semana antes do Natal, exatamente um ano depois que Deus me falou. Aí você sabe, um carro parado 9 meses, ficou lindérrimo, né? Um carro parado 9 meses, tudo quanto é mangueira seca, né? Aí começou a estourar mangueira aqui, estourar mangueira ali, e mangueira de distribuição, e distribuidor, e começa a estragar aqui, estragar ali. E eu não aguentava mais de tanto empurrar carro, e de chamar socorro, e de arrumar uma mangueira, de levar banho de gasolina, e aquele negócio todo. Botei o carro debaixo dos pilotis do edifício, eu morava no 9º andar, chamei um discípulo meu. Eu disse para ele, querido, vamos lá orar, vem orar comigo, porque tem um demônio nesse carro. O carro ficou parado 9 meses lá. Disse, agora só estraga, arrebenta tudo. Vamos orar. Aí chamei um discípulo chamado Elias. Elias, vamos orar. Minha idade ele tem. Vamos orar juntos. E aí nós começamos, não é, a orar ao redor do carro. E ele começou a impor as mãos. E eu também comecei a orar ao redor do carro. Eu disse, sai! Aí o Espírito Santo disse assim, não é demônio, sou eu. Aí, e só então aí, foi que eu me lembrei que ele tinha mandado eu vender o carro. E eu desobedeci. Os desobedientes sempre têm o Espírito Santo como adversário. E hoje o grande adversário da igreja é o Espírito Santo. Bom, depois, mais adiante, outro tempo, eu já tinha outros carros, né? Mas eu me lembro que eu tinha uma Santana Quantum, automática, grande também, né? 2000, não era 2098, uma Santana Quantum linda. E um dia, perto do Natal também, o Espírito Santo disse assim para mim, vende a quanto? Eu disse, é para já, senhor. Aí corri, saí com meu filho, fomos oferecer em várias lojas e tal. Os caras não queriam dar o preço que eu queria, eu estava numa loja lá. Disse, não aceito. Chegou um casalzinho. O casal falou comigo, disse assim, o senhor quer vender? Eu disse, quero vender. Não, eu levo ali na loja do amigo meu, vamos fazer negócio lá. Chegamos na loja do amigo dele. Ele disse assim, eu não tenho dinheiro agora, amanhã já é véspera de Natal, depois tal. Depois do Natal, se o senhor guardar esse carro para mim, vamos supor assim, que eu ia vender por 10 mil. Eu lhe pago 12 mil. O Espírito Santo é fabuloso. Quando você obedece, até barganha para cima. Já viu alguém barganhar para cima? Geralmente o cara barganha para baixo. É 10, me faz por 9. Ele diz, não, faz o seguinte, se o senhor me esperar até depois do Natal, eu dou mais. Aprendi. Se ele fala, é para já, senhor. Mas em relação à igreja é a mesma coisa. Todos os grandes movimentos que se fecharam à manifestação do Espírito Santo, hoje são só monumentos. Eu me lembro do avivamento que houve em Porto Alegre na década de 70. Eu pregava muito entre os anglicanos, bispo primaz do Brasil, Dom Arthur Kratz. Dom Arthur Kratz era batizado no Espírito, ele abriu as portas da igreja anglicana. Quando ele morreu o avivamento.
Por fim, nós da comunidade que amparamos a viúva dele, a Dona Maria, demos uma casinha para ela. O colégio centenário deles, eles fecharam há pouco tempo, Colégio Cruzeiro do Sul, fecharam o seminário, não tem mais nada, só prédio. Só prédio. E os metodistas do Rio Grande do Sul, também houve um movimento do Espírito Santo naquela época, entende? Mas o bispo rejeitou, ele foi batizado com o Espírito Santo, mas rejeitou, quando ele disse que pediu para o Espírito Santo não, para sair dele, porque ele não parava mais de falar línguas, ele atendeu o telefone e falava língua. Aí ele disse, Deus me tira isso, Deus tirou tudo. E você vai naqueles, os templos metodistas em que eu ia pregar, se lembra bem disso? O famoso Colégio União lá na fronteira, tanto Alegrete como em Uruguaiana, ou em Porto Alegre, está lá casa pastoral, quadra de esporte, você vai lá hoje, está o templo pequenininho, a quadra de esporte foi alugada toda para estacionamento de banco, entende? O prédio de 3, 4 andares, onde havia salas de escolas dominical e havia a vida da igreja, está tudo alugado para cursinho, escritório de contabilidade, não só em todas as metodistas que eu conheço, experimentaram um grande avivamento, rejeitaram o Espírito Santo, os luteranos da mesma forma, rejeitaram o Espírito Santo. E o problema é que às vezes eu vejo que nós, a igreja moderna hoje, desculpe, a igreja moderna hoje, estamos rejeitando o Espírito Santo. De outra forma, nós agora queremos manipular o Espírito Santo para satisfazer os nossos interesses. Os interesses da nossa denominação. Os interesses do nosso povo. Porque é tão sério isso que no versículo 17, Isaías diz assim, ó Senhor, por que, olha o versículo 17, ó Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que te não temamos? Volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Isaías entendeu que quem estava endurecendo o coração deles era Deus. E hoje a igreja brasileira parece-me que está indo na mesma direção. Bom, nós poderíamos ver essa questão das finanças, por exemplo, basta examinar os exemplos bíblicos de Balaão. Eu pergunto a vocês, Balaão era um profeta de Deus ou não era? Alguns dizem assim, Balaão era um profeta falso. Quem disse que ele era um profeta falso? Ele ouviu de Deus. Quando Balaque vai lá oferecer para ele, manda os mensageiros carregado de uma mala de dinheiro para ele. Ele disse, não vou com vocês. Ele foi lá orar. Deus pergunta, quem são esses homens? Deus falava com ele. Ó Senhor, eles vieram aqui para eu. Balaque está chamando para eu amaldiçoar um povo que veio do Egito. Você não vai amaldiçoar coisa nenhuma. Aquele povo é povo abençoado. Aquele povo é meu. Fica aí. O que ele fez com os mensageiros? Ele disse, só pode ir embora. Não vou aceitar dinheiro nenhum. Deus disse que é povo abençoado, não vou amaldiçoar. Mas dali a alguns meses, veio uma caravana maior, com mais camelos, mais joia, mais dinheiro. E agora o olho cresceu. Olha um homem velho, cara. Podia ser. Vou garantir o futuro dos meus netos. Garantir o futuro de todo mundo. Ele dizer assim, deixa que eu vou lá orar a Deus. Ele já sabia o que Deus queria. Aí Deus diz, vai com eles. Como quem diz assim, agora eu te entrego. Vai com eles. Deus mudou, claro, o quadro todo. Mas a Bíblia fala. Depois, mais tarde, o que Balaão fez? Ele chamou o rei de Moabe, Balaque, e disse, só tem um jeito de nós amaldiçoarmos este povo. Vamos levar esse povo a pecar. Que através do pecado a maldição entra. E ele aconselhou Balaque a armar cilada contra os homens israelenses. Então, está lá o exército acampado, né? De vez em quando tinha lá um no meio das macegas dançando a dança do ventre. Se escondia assim, e o judeuzão lá metia o olho. E aí vocês sabem, toda a relação sexual que os antigos povos faziam, tinha que primeiro prestar uma adoração a algum tipo de Deus. Geralmente um Deus erótico. Geralmente era
um deus onde tinha um pênis erecto, que era da virilidade. Então tinha que prestar algum tipo de adoração, queimar algum incenso, dobrar os joelhos para pedir virilidade. Eles se prostituíram, adoraram outros deuses. E Balaão foi morto pela espada de Josué. Aquelas mulheres foram mortas. Então, Balaão era um cara que entendia, por isso que quando a palavra fala no livro de Pedro, Judas, que era apóstolo do Senhor, ele diz a mesma coisa. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Segundo Pedro 2,15, amou o salário da injustiça. E quantos estão amando hoje o salário da injustiça? E a Bíblia diz assim: buscando o lucro, caíram no erro de Balaão. Judas 11. Que coisa séria. Pedro adverte, que o nosso ministério não deve ser feito por sorte da ganância, buscando lucro, buscando enriquecimento. Eu poderia continuar por isso aqui. Pregadores que têm aliança com demônios, sem perceber. Não percebem. Esse mundo espiritual é muito sutil. O mundo espiritual, mas é muito sutil. Às vezes, quando eu percebi que os demônios me chamavam do outro lado da cidade, eu nunca obedeci a demônio. Chama o pastor Joãozinho, que nós saímos. As pessoas diziam: não vou chamar o pastor João coisa nenhuma. Uma vez um demônio se manifestou num templo, era batista. Né? E aí, era meia-noite, não conseguiu expulsar, mandaram me chamar também. Eu digo: não vou coisa nenhuma. Ficar aqui dormindo. Obedecendo a demônio. Eu saio se o pastor Joãozinho vier. Que pastor Joãozinho, coisa nenhuma. Eu quero dormir. Mas às vezes tem pregadores, você tome cuidado do seu ministério. Ministério de poder, porque o ministério de poder nos coloca em contato com o mundo espiritual. E aí, os demônios se tornam familiares conosco. Onde você vai, eles vão junto, porque lá eles se manifestam. Né? Eles vão se manifestar, eles sabem que você vai provocá-los. E você começa: agora eu venho em nome de Jesus, todo Exu, tranca-rua, se manifesta. Eles lá foram ouvindo: opa, me chamaram. Os demônios vão junto. Tem que ter muito cuidado com essa familiaridade. E muitos desses pregadores não percebem essa familiaridade. E muitas vezes as manifestações que a pessoa pensa que é de Deus é do diabo. Eu vou ter que encerrar agora contando essa ilustração. Eu li sempre a vida dos místicos, da história da igreja. Místico como João da Cruz, Evelyn Underhill, uma anglicana. Aliás, eu carrego um livrinho da Evelyn Underhill ali, que eu gosto muito da vida mística. Eu sou muito místico, no sentido assim que eu gosto muito de fluir no espírito. Mas o que me mantém no equilíbrio é isso aqui, ó. Isso aqui mantém no equilíbrio. Eu sei que eu tenho a capacidade de fazer todas as pessoas caírem e de levá-las a insinuar a que elas façam certas coisas. Eu poderia fazer isso, atiçar a alma. Mas eu não uso. Eu só prego a palavra nua e crua. E eu deixo que a palavra de Deus opere. Só isto. Porque é muito fácil apelar para a emoção. Muito fácil. Sugerir. Aí eu começo a sugerir assim: você vai começar a sentir agora um fogo começando nos seus pés, um fogo começando nas suas cabeças, você não vai conseguir aguentar e você vai cair dessa cadeira. E quando eu começar a orar, você vai cair. Mas eu começo a sugerir e começa a cair todo mundo. E eu já fiz isso. Eu já fiz. E o Espírito Santo me advertiu: deixa eu operar. E a prova, como ele disse, deixa eu operar, que uma vez ele operou na circunstância mais adversa. Eu estava pregando numa igreja bem tradicional, num culto de Dia das Mães, que tem aquelas poesias: mamãezinha queridinha, as crianças fazendo oferenda, rosinha para mamãe, um culto frio,
E eu preguei sobre o Espírito Santo. Eu era convidado. Era num templo luterano, aqueles bancos altos, com aqueles genuflexórios de madeira atrás, sabe? Aqueles genuflexórios que você levanta, tá? Aqueles lugares para botar o joelho. Eu preguei e ele disse assim: agora vou cantar um cântico, eu tenho que viajar e tal, vamos começar a cantar um cântico. Comecei a pedir para a pessoa que tocava violão começar a cantar O Espírito de Deus está aqui. Disse, vamos terminar com O Espírito de Deus está aqui. E não havia barulho, não havia gritaria, não havia falação em línguas. Mas eu notei que as pessoas, minha mulher começou a correr de um lado para o outro, minha esposa. O que está vendo? As pessoas estavam caindo, não de costa, elas deslizavam para debaixo dos bancos, pelo poder de Deus. E ela ia. E eu estou assustado. E aí, um sobrinho meu que estava na bateria, tocando a bateria, o meu sobrinho caiu da bateria. Você imagina assim cair ali, né? E aquele barulhão todo. E ficou lá bêbado. Não preguei nada, eu não insinuei nada, eu não falei nada que você ia ficar bêbado no Espírito. Só falei sobre o Espírito Santo. E aí quem é que levava aquele menino para casa? Ninguém. Peguei o meu cunhado, um pela cabeça, outro pelos pés, botamos no carro e levamos 3 andares assim, né? Sobrado dele, né? Bota lá em cima. E eu assustado. Deus. Minha mulher assim, será que é demônio? Minha mulher disse assim, mas bem, você falou sobre o Espírito Santo. Como é que vai ser demônio? É o Espírito Santo. Eu disse, pois é. Falei pro meu cunhado, quando eu chegar em casa daqui a 1h30, você me liga. Eu quero saber como é que ele está. Aí eu cheguei em casa, já tocou o telefone. Não, Joãozinho, ajeitando o gaúcho falar, né? Sabe como é, o menino está bem. Ele agora, eu notei que ele levantou para ir ao banheiro. Então ele ia se escorando pela parede, assim, falando línguas. E eu fui atrás, peguei ele pela cintura, né? E fiquei segurando ele enquanto ele fez xixi. E aí ele veio para a cama, está lá deitado, falando línguas. No outro dia ele foi para o seminário teológico, tinha um seminário teológico da Betânia, lá em Camaquã. Ficou lá, disse que falando língua o tempo inteiro na aula. De tarde eles trabalhavam na roça, disse que ele ficou no cabo da enxada. Falando línguas. Foi transformado. Hoje é um moço que viaja o mundo inteiro, é um petiço desse tamanhozinho assim. Mas viaja pelo mundo inteiro, tem uma casa de missões, onde prepara missionários em Campinas. Trabalhando, tem mais de 10 casais. E viaja para tantos lugares. E corre para cá e para lá. E largou, não quis terminar a faculdade e entrou no ministério. Que essa foi uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo já me ensinou assim, deixa que eu opere. Agora, devido àquela experiência, às vezes eu disse assim, eu vou fazer de novo. E aí a minha carne que entra, a minha alma que entra, o Espírito Santo diz, não faz nada disso. Deixa que eu opero. Os místicos, então, queriam saber se uma manifestação era do Espírito Santo ou não. Eu vou dar a dica que eles deixaram nos livros. Eu tenho um livro sobre a mística da igreja. Uma vez eu ganhei do Márcio Valadão toda a patrística, 100 e poucos livros em espanhol. Naquela época a Lagoinha era pequenininha, tinha 1.500 pessoas. O Márcio nem pensava que ia ter um seminário e me deu toda aquela coleção em espanhol. Ele está arrependido até hoje. E eu peguei tudo aquilo, só fiquei com um livro, A Mística da Igreja. E os demais livros eu doei para o Seminário Teológico das Assembleias de Deus de Pindamonhangaba. Levei de carro para lá. Enchi um bagagem, levei de carro. Doei tudo. Suma Teológica de Tomás de Aquino, eu não queria ler Tomás de Aquino. Mas tem a mística da igreja. E lá eu descubro que os místicos descobriram a chave para saber se uma experiência é de Deus ou não. E eles dizem, todas as manifestações no mundo espiritual são iguais. Deus se manifesta em trevas, o diabo se manifesta em trevas. Deus se manifesta em luz, o diabo se manifesta em luz. Toda revelação, ela vem com cores, com luzes e com anjos. E aí você tem que saber se aquilo é de Deus ou do diabo. E eles dizem,
Se aquela experiência que você teve espiritual, aquela visão, deixou você mais humilde, mais quebrantado, mais serviçal e silente, quer dizer, você não começa a contar para todo mundo, aquela experiência de Deus. Mas aquela experiência deixou você agitado, nervoso, não é? Deixou você inquieto e deixou você rebelde. Ela é do diabo. E quando diz rebelde, não é? Eu descobri uma coisa, que os mais espirituais costumam ser os mais rebeldes. Porque eles se acham que estão revestidos de uma autoridade tremenda. Eu dizia, não vou seguir mais o pastor Jairo. Que é isso, Deus me deu uma revelação grande, eu vou continuar trabalhando por aqui. Eles são rebeldes. Então, com essa palavra que eu trouxe hoje à noite, eu estou expondo a sua vida, estou expondo a minha vida. É o raio-x. Quais as intenções de você no ministério? Sim, senhor. Rebelde é sempre rebelde. O rebelde é sempre rebelde. Até que ele aprenda a se humilhar. A rebelião é um princípio do diabo. Mas então o que eu quero dizer para você é que muitas vezes as pessoas pregam o evangelho por disputa. As pessoas abrem um ponto de pregação por disputa, por rebelião. Porque querem ser melhor que seu pastor, porque querem crescer, querem mostrar trabalho. Entende? Então, que tipo de espírito está operando por trás do nosso ministério? Essa é a pergunta que eu sempre faço. Porque as pessoas perguntam assim, quando elas me convidam: quanto é que o senhor cobra para vir aqui fazer uma conferência? Aquilo me ofende, aquela pergunta, né? Porque os meus colegas hoje que estão em evidência, eles cobram 5 mil por noite. O que cobra menos, né? Os outros é 7 mil. Eu digo, não cobro nada. Eu quero uma oferta de amor. Um pastor me ligou para mim: quanto é que o senhor cobra para vir aqui? Eu digo, me dá uma oferta de amor, tá ótimo. Aí ele nunca convidou, depois fui descobrir por quê. Porque ele queria lucrar com a minha ida. Porque ele queria embolsar dinheiro com a minha presença. E é assim que eles fazem com os cantores, pastores que se prostituíram. Sabem que se trouxer fulano de tal, que tem que pagar 10 mil para o fulano, eles levantam 20 mil e 10 mil fica com o pastor. Então eu descobri que é uma malandragem espiritual. E como é que Deus está vendo essas coisas, amados? Por isso que eu digo, às vezes parece que eu vejo assim, que Deus é assim: deixa a igreja, deixa. Aqueles que são obedientes eu vou cuidar. Os que não são obedientes, deixa eles. E a igreja tem isso aí. Agora acabaram de prender 2 lá que se diziam, né, pastores, carregando armas. É uma boa maneira de dizer que é pastor. Eles estão lá traficando armas. Porque hoje a igreja virou franquia. Você quer abrir uma igreja? Fala com um dos grandes grupos. Você faz uma franquia, rapaz. E eu sei de várias denominações que trabalham com franquia. Você usa o nome. Ou como é que você acha que se estende tão rapidamente? É franquia. E Deus está sendo muito franquio conosco. Então, amados, a minha palavra profética essa noite é que nós devemos, como líderes, fugir dessas coisas e palmilhar a verdade.
Porque aqueles que não dão crédito à verdade, Deus manda sobre eles um espírito de engano. E eu confesso a vocês, eu não quero estar debaixo de um espírito de engano. Eu quero fazer a vontade do Senhor. Deus abençoe vocês. Vamos ficar em pé, queridos.